Olá, prezados ouvintes, amigos, internautas, sejam todos bem-vindos a mais este momento de reflexão e fé. Apresento a todos a minha saudação em nome da Santa Avó Rosa e também do profeta Santo Irmão Aldo. Irmãos, e faço o voto de que a bênção e a graça destes santos esteja constantemente na sua companhia. Prezados irmãos, hoje na nossa reflexão eu quero citar para os irmãos um ensinamento do nosso saudoso irmão bispo. Eu estava ouvindo uma mensagem do nosso bispo. Irmãos, tinha uma mensagem muito interessante, onde ele falava, onde ele nos alertava que o Filho de Deus não pode ser tímido e nem medroso. Irmãos, e quando o nosso irmão bispo ele fala de ser tímido, em qual sentido? Às vezes no sentido de professar a nossa fé, por exemplo. Às vezes existem apostólicos, às vezes existem irmãos, irmãs, às vezes jovens que são tímidos, ou seja, às vezes têm vergonha de professar a sua fé, de dizer que é apostólico, de dizer que é um religioso. Irmãos, e digo-lhes que na maioria das vezes hoje existem muitos apostólicos que deixam de obedecer a disciplina por este motivo, às vezes por timidez, às vezes por vergonha de ser visto como uma pessoa diferente através da sua apresentação, através do porte do seu cabelo, através das suas vestes. Então às vezes a pessoa fica tímida, às vezes fica envergonhada e acaba negando a sua fé, acaba negando o nome da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de Jesus, nosso Senhor, para, vamos dizer assim, fazer a vontade do mundo. Irmãos, e o nosso irmão bispo também ele falou que o Filho de Deus não pode ser medroso. Então o Filho de Deus precisa ser corajoso. E ele fala isso a respeito da nossa convivência neste mundo. Por exemplo, irmãos, hoje nós estamos atravessando dias difíceis, principalmente quando deparamos com esta pandemia que tem assolado grande parte das criaturas, tem ceifado muitas vidas. Então, irmãos, diante disso existem pessoas que ficam com medo, às vezes ficam amedrontadas, e isto, irmãos, não é bom, porque a pessoa que tem medo também pode perder a fé, porque o medo pode tirar-lhes a fé, e uma pessoa sem fé então fica vulnerável aos ataques do mal, principalmente das enfermidades, daquilo que existe aí no mundo para assolar, para escravizar as criaturas. É claro, irmãos, eu não estou dizendo com isso que só pelo fato de sermos apostólicos nós não seremos, vamos dizer assim, não sofreremos ataques de enfermidades, dessas coisas que existem no mundo. É claro, estamos vivendo aqui neste mundo, também num corpo material e físico, portanto somos sujeitos também a adquirirmos uma enfermidade ou algo desse tipo, ou até mesmo sermos afetados por este vírus que está circulando no planeta. Irmãos, mas que nós não podemos ter medo, então nós devemos ter fé e colocarmos na nossa frente os nossos santos, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, Jesus e a Mãe Virgem Maria. Crermos neles e depositarmos a nossa confiança nesses santos e entregarmos a nossa vida nas mãos deles, para que eles possam guiar os nossos passos. E como eu disse, muito embora, se porventura formos atacados, formos pegos por alguma coisas que existem neste mundo, por alguma enfermidade, irmãos, então nós venceremos com mais facilidade. Irmãos, e para isso, para termos então esta coragem,
para não sermos tímidos, para não sermos medrosos, nós precisamos ser praticantes da doutrina e da disciplina apostólica, porque são elas que garantem a nossa vitória. Então, irmãos, a pessoa que é obediente, a pessoa que é consagrada, que é dedicada a Deus, a Santa Avó Rosa, ao nosso santo irmão Aldo, irmãos, ao deparar com uma luta, ao deparar com alguma enfermidade, então tem fé suficiente para superar aquele momento de luta, vamos dizer assim. Ao passo, irmãos, que aqueles que não obedecem, aqueles que são desobedientes, irmãos, vivem bem, até o momento que não surge nenhuma luta, não surge algo na sua vida para derrubar a sua fé. Porque aqueles que não desobedecem, quando se depara com algum problema, com alguma luta, principalmente com enfermidade, a primeira coisa que acontece é perder a fé. E perdendo a fé, isto cria como que uma barreira entre a pessoa e Deus, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo. E eles então nada podem fazer, porque a pessoa fica com medo, o espírito fica abatido e a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, então nada pode fazer em favor, em benefício de uma criatura nestas condições. Então, irmãos, vamos em primeiro lugar acatar esses ensinamentos da nossa igreja, ensinamento do nosso saudoso irmão bispo, quando ele disse que o apostólico, o filho de Deus, não pode ser tímido e nem medroso, mas para termos esta garantia, para termos esta coragem, para não sermos tímidos, nós precisamos, em primeiro lugar, na nossa vida, sermos praticantes da doutrina e da disciplina apostólica. E se formos então praticantes, irmãos, nós teremos esta coragem, nós teremos esta ousadia de enfrentarmos todas as lutas, todos os perigos que existem neste mundo, sem perder a fé, sem perder a confiança, sem perder a paz do Espírito. Porque, irmãos, isso também é um ponto muito importante, é a paz espiritual. A criatura que vive em desobediência, ao se deparar com algo na sua vida que não vai bem, a primeira coisa que esta criatura perde é a paz espiritual. E a pessoa nestas condições, então, fica vulnerável aos ataques malignos. Então, irmãos, guardem consigo estas palavras e esses ensinamentos do nosso saudoso irmão bispo e procure colocar em prática a nossa doutrina e a nossa disciplina, e vamos sempre avante, sempre confiando na Santa Avó Rosa e no profeta Santo Irmão Aldo, sem medo, sem timidez, mas de cabeça erguida, sempre vencendo as lutas, vencendo as dificuldades, até quando for da vontade do nosso Deus vivermos aqui na face da terra. Fica aí esta dica, fica aí mais esta pequena reflexão, mais este pequeno lembrete ao coração de todos os nossos prezados ouvintes. Até o nosso próximo encontro.